Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Quantas vezes a gente tentou resolver um problema, identificar um risco, identificar uma ação para responder esse risco ou até mesmo desenvolver o escopo do nosso projeto e a gente se viu enrolado em um monte de teorias, um monte de propostas, muitas vezes complexas, e isso me fez lembrar de um conceito filosófico importantíssimo para o nosso trabalho de hoje e para o nosso objetivo de hoje, que é o chamado a navalha de Ockham, ou Occam's Razor. E esse é um princípio chamado princípio da parcimônia, ou lei da parcimônia. E esse não é um conceito novo, ele foi desenvolvido no século XIV pelo filósofo William de Ockham. É o princípio básico dele. É o seguinte: quando você busca tentar achar uma resposta para um problema ou tentar achar uma abordagem, você sempre deve ter na sua cabeça o princípio da parcimônia, que é o quê? É você entender que é completamente em vão você fazer com mais aquilo que pode ser feito com menos. Então, o que a gente coloca nesse princípio? Ele é um princípio lógico que busca o seguinte: quando você tiver duas explicações para um determinado evento ou duas sugestões para um determinado problema e elas são igualmente boas, a gente sempre deve preferir a simplicidade e a parcimônia. E um dos melhores exemplos, talvez que hoje seja usado, é a explicação de teorias conspiratórias, etc. Ou seja, quando alguma coisa dá errado ou quando alguma coisa acontece, a gente vem com aquelas teorias mirabolantes para tentar justificar. E muitas vezes essas teorias elas são basicamente contestadas de uma forma direta quando você aplica a navalha de Ockham. Então deixa eu dar um exemplo pequeno, né? Existem muitas teorias que dizem assim: poxa, o homem não foi na Lua. Ou, por exemplo, que a Terra é plana e que todas as fotos, etc. Se a gente aplicar a navalha de Ockham, a gente vai pensar o seguinte: todo mundo que foi da NASA, todo mundo que fez viagem espacial, etc., se reunir sem que nem dessas dezenas de milhares de pessoas vazasse uma informação, uma foto ou qualquer coisa que avaliasse, ou, existe a segunda teoria, isso estava certo. Perceberam a diferença? Ou seja, o que acontece? É tão impossível hoje você conseguir... Pessoal, as pessoas não conseguem guardar segredo nem entre duas pessoas. Imagina 100 mil pessoas guardando um segredo de que o homem não foi na Lua. Ou seja, imagina assim, a pessoa antes de morrer falando assim: eu tenho que revelar esse segredo, etc. Se ninguém nunca fez isso até hoje, será que não é mais razoável a gente pensar que o homem foi à Lua do que 100 mil pessoas se fizeram um conluio para poder mentir sobre isso? Então, esse é o exemplo da navalha de Ockham. Então, o que é a navalha de Ockham? Quando você tem um determinado evento, ou um choque, ou uma crise dentro do seu ambiente de projeto, você pega a navalha de Ockham e aplique. E fala assim: peraí, vamos lá, será que aconteceu um negócio tão catastrófico, tão mirabolante? Ou será que foi o quê? Uma ou duas coisas óbvias. A gente não está dizendo que não existem situações complexas, mas quando você tem teorias que são eminentemente mais complexas para justificar o mesmo princípio que uma teoria mais básica usa, você está fazendo o mesmo, gastando muito mais. Então é esse o conceito da navalha de Ockham. Isso vai ser aplicado em tudo. Ou seja, como que eu consigo sair do ponto A ao ponto B gastando a menor quantidade possível de energia? Gastando o quê? A menor quantidade possível de estresse, a menor quantidade possível, vamos dizer, de teorias conspiratórias, desse complexo emaranhado de coisas que passam na nossa cabeça. A maior parte das coisas, gente, quando a gente chega e fala assim: os projetos estão errados por quê? Os projetos estão errados não são por causas mirabolantes, não são porque extraterrestres invadiram a Terra e sequestraram. Não. É porque o seu fornecedor não sabe planejar prazo de entrega. E ele entrega atrasado. É porque o seu funcionário, quando está pensando em produtividade, ele pensa que ele trabalha numa produtividade de 100%, ele pensa que ele não vai no banheiro. O outro pensa que equipamento não quebra. Perceberam? As coisas não errado são por coisas simples, na maioria das vezes. Então, sempre pensem nisso e utilizem a navalha de Ockham. Se vocês quiserem, na internet tem casos excelentes sobre o Occam's Razor que vão ser muito válidos para vocês, principalmente quando você estiver tentando achar uma resposta mirabolante para uma questão óbvia.
Pensem nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.